Olá pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, eu recebi um e-mail de um espectador aqui do nosso canal e ele já tem 50 anos e ele me contou a história da vida dele. O e-mail foi bem extenso, muito grande, mas eu vou tentar resumir para vocês aqui de uma forma que seja um vídeo mais rápido. Ele começou contando que ele era o filho caçula, não é? Ele tinha um irmão mais velho, ele tinha o pai e a mãe, e esse irmão mais velho começou a namorar e rapidamente arrastou a mulher para morar junto deles. Nisso, o pai, muito beberrão, muito mulherengo, né? Saía, ficava dias fora de casa e eles moravam no interior, num sítiozinho. Nisso, o tempo foi passando, o irmão trabalhava, ele também trabalhava. Ele diz que ele nunca foi bom com as mulheres, nunca conseguiu perder a timidez. Foi virgem até os 20 anos, quando ele conheceu uma garota da cidade, que era da igreja que ele frequentava. Aí eles resolveram se casar. Um dia ele recebeu uma informação que teve uma confusão na casa dos pais dele. E ele foi lá para ver o que tinha acontecido e encontrou o irmão dele aos prantos, chorando muito, porque tinha visto, pegado no flagra, a esposa com o pai dele. E nisso discutiram muito, aí a mulher jogou na cara dele que o pai dele, na verdade, inicialmente havia forçado ela, mas que ela já estava em caso com o pai há uns 6 meses e estava grávida do pai deles. E a mãe sabia de tudo. A mãe encobriu esse relacionamento extraconjugal e adúltero do pai com a esposa do próprio filho. E detalhe, teve algo mais grave. A mãe, alguns dias depois do ocorrido, faleceu por complicações relacionadas ao HIV. Aí ele foi fazer o exame, né, o irmão foi fazer o exame e constatou que também estava com HIV. Alguns dias depois, ele foi encontrado pendurado em uma árvore com uma corda. Ele cometeu essa besteira. Eu tenho até que evitar de falar as palavras aqui, mas foi isso que aconteceu. Nisso, o pai ficou morando com a nora, não é? Esposa do seu filho, que ele fez o que fez, não é? E alguns dias depois do ocorrido, o pai dele se meteu numa briga de bar com um dos caras que ele costumava visitar as esposas, né? Que ele era assim, ele gostava de pegar todas. E o pai dele nessa briga ele foi espancado a pauladas até perder a sua vida. E algum tempo depois, a garota que era casada com o irmão dele teve um aborto, perdeu a criança, e o que ele sabe com o passar dos anos é que ela havia falecido também. Olha a desgraça, olha o karma também. Todo mundo foi embora. Só que nessa época dos 20 anos, ele se casou com essa moça da igreja, tiveram uma filha, só que infelizmente, na hora do parto, a esposa dele morreu. E ele trabalhava muito, a criança dele, a menina dele, ficava com a avó materna, que era viúva, também só tinha a filha que era casada com ele e faleceu. E ele trabalhava muito, sustentava a família, né, a casa, a sogra e a filha dele. E ele continuou a investir nos seus projetos. Ele comprou um terreno e desse terreno construiu uma loja embaixo e em cima a casa, né, para ele abrir um negócio. E posteriormente ele abriu um negócio nessa cidade que ele morava. Passaram-se anos ele cuidando da família, ele não pensou mais em se casar, ele achou que era difícil de encontrar uma mulher digna. Eu concordo que tem que ter sorte sim, não só uma mulher digna. Eu vi esses dias um relato de uma moça chorando, que ela fica muito triste que as pessoas honestas, as pessoas direitas, as pessoas leais
geralmente não se encontram para relacionamentos. E ela tem toda a razão. E como esse rapaz também falou, ele tem toda a razão. É muito difícil de duas pessoas corretas, duas pessoas que são fiéis, que detestam traição, se encontrem. É claro que existem casais que não fazem esse tipo de coisa, né? Mas vamos lá. Passaram-se 20 anos, a filha dele já com 20 anos, ele frequentando a igreja sempre, e ele acabou se apaixonando por uma menina da igreja. E essa menina, por volta dos 20 e poucos anos, 22, 23, e ele já estava ali pouco mais dos 40 anos. Nisso eles começaram no flerte, né? Como acontece, troca de olhares, e ele percebeu que ela estava interessada nele, e ele nela. Os dois estavam apaixonados. Algum tempo depois ele sentiu um distanciamento dela. Ela passou a evitá-lo. E ele ficou um pouco incomodado com isso, mas entendeu que era por conta da diferença de idade. Isso é muito triste quando acontece, não é? Porque esse negócio de idade está na cabeça, não é? Eu conheço muitos jovens que não conseguem dar uma carreira daqui até a esquina, né? E tem muitas pessoas com mais idade que dão uma carreira daqui até o município vizinho. Então isso não importa muito. O que acontece é que algum tempo depois disso, desse ocorrido, do afastamento dela, aconteceu um escândalo na igreja. O pastor fugiu porque tinha desviado dinheiro da igreja e, inclusive, ele tinha forçado algumas mulheres da igreja, casadas, solteiras, menores de idade, a baterem virilha com ele, não é? Então, o que aconteceu? Essa menina que ele trocava olhares era uma das vítimas. Inclusive, ela estava grávida. O que aconteceu? Foi descoberto que ele convenceu os pais dela, ela também filha única, que a diferença de idade era grande demais. O cara tinha 40 e poucos anos e a menina 20 e poucos anos. Só que o pastor tinha 50. O pastor era bem mais velho. E, na verdade, ele estava, não em nome de Deus, ele estava ali tentando conquistar as suas ovelhas e as suas presas. Ele queria ter todas as mulheres à sua disposição, tanto que ele convenceu várias. Essa igreja, eu vou dizer uma coisa, hein? Complicado. E tem muitos pastores e pastoras e pessoas religiosas, padres e etc., que fazem esse tipo de coisa, e é lamentável, não é? Mas vamos voltar ao relato. Aí ele disse que os pais da menina, envergonhados, foram embora, deixaram ela, e ela, pedindo ajuda, acabou ficando com aquela senhora, que era sogra desse rapaz que me enviou esse e-mail. Ficou morando lá com ela e com a filha dele. Aí foi assim que ele descobriu o que tinha acontecido. Ela gostava dele, ela tinha intenção de ficar com ele, falava dele o tempo todo, a família toda sabia, a família concordava, apoiava, mas justamente o pastor convenceu a família do contrário. Aí começaram a botar coisas na cabeça dela e ela acabou desistindo. Aí houve o ocorrido, não é? Ele, num dia na igreja, agarrou ela e acabou acontecendo. Aí a denúncia partiu dela. Aconteceu que foi descoberto que as outras estavam sendo também... A prática dele com as fiéis da igreja era sexual. E nisso tudo ele desapareceu. Um tempo depois ele foi encontrado sem vida, não é? Ninguém sabe o que aconteceu. Não foi descoberto quem tirou a vida desse pastor corrupto, luciferiano, não é? Então ela ficou morando ali até nascer a criança, e ele ajudando direto, ele não tocava no assunto. É um homem sério, é um homem até tímido. Foi passando o tempo, eles interagindo, ele chamou ela para trabalhar no comércio dele. Ela ficou uns 6 meses trabalhando, até que um dia ela perguntou a ele por que ele era diferente dos outros homens, que ele não avançava o sinal, que ele não dava em cima. E que ela, depois que teve um neném, os homens começaram a achar que ela era uma mulher fácil, e todos cantavam ela. Aí ele respondeu para ela: da mesma forma que você não aceitou as investidas dos homens, eu sou um tipo de homem que não fico dando investidas nas mulheres, porque eu respeito.
Eu entendo o que ele está falando, porque quando você vai em cima de alguém que você não tem certeza que essa pessoa gosta de você, como é que você vai chegar cantando alguma coisa, dando em cima? De repente pode estar ofendendo a garota, aos pais dela, à família dela, faltando com respeito com eles. Entenderam, meninas? Então é por isso que muitos homens não chegam dando em cima, porque eles não querem ofender nem a garota, nem a família, porque o cara não sabe que a garota tem algum interesse. Então por isso que eu digo que as mulheres têm que ser mais objetivas, para o cara ter certeza que ela está afim dele, porque não tem como a gente adivinhar. A gente não tem poderes mutantes, não é? De prever o futuro, de ler mentes. Não temos nada disso. Então fica difícil, né? Então por isso que ele falou, e corretamente, acabaram tendo um relacionamento. Nisso, aquela senhora ficou muito doente. E ela sugeriu a ele, poxa, ela era a sua sogra. E sogro e sogra nunca deixa de ser. Por que não trazemos ela aqui para casa? A sua filha vem junto, você aluga a casa dela e a gente pode cuidar dela aqui. Ela teve gratidão com a senhora que ajudou ela no momento difícil da vida dela, não é? E acabaram se casando, são casados hoje em dia, ele tem 50 anos, isso já passou alguns anos, né, do ocorrido. Eles são muito felizes, eles trabalham juntos na loja dele, a família toda, e a senhora é cuidada por eles até hoje. É uma história triste, não é? Porque muita tragédia. E eu tenho visto uma coisa também: tem muitos pais ou mães se envolvendo com ou o marido ou o namorado da filha, ou a esposa ou namorada, noiva do filho. Eu acho o seguinte: é o fundo do fundo do fundo do poço. Você fazer um negócio desse, traição qualquer uma é ruim. Mas o pai, a mãe, o irmão, uma pessoa próxima, um parente próximo, eu acho ainda mais cruel. É uma desonra completa. Quem faz um negócio desse aí, sinceridade, não merece nem amizade, não merece consideração nenhuma. Me perdoe a minha sinceridade, mas é muito triste. Sabe por quê? Porque todo mundo, ou quase todo mundo que faz isso, se acontecer com ela esse tipo de coisa, algum parente fazer a mesma coisa, essa pessoa não vai gostar nem um pouco. Então lembre-se, tudo aquilo que a gente não quer que façam conosco, a gente não deve fazer com as outras pessoas. Então o respeito sempre é muito importante. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo. Tchau, tchau.